Fala galera, beleza? Canal Bet Green aqui, trazendo mais palpite de futebol para vocês. E hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de quarta-feira, né? Vamos ter 8 jogos aí para analisar juntos. Na minha opinião, os 8 jogos mais interessantes, mais viáveis, né? Pra gente fazer qualquer entrada esportiva aí nessa rodada. E finalzinho do vídeo aí, como é de costume, vai ter bilhete pronto e bilhete alavancagem, tá galera? Lembrando que é uma rodada aí onde a gente vai ter muitos jogos assim para poder analisar, porém eu sempre faço aquele pente fino, né, e separo aqueles que têm mais probabilidade de green e trago aqui no vídeo para vocês, tá? E com isso aí já vai deixando aquele like aí para fortalecer o meu trabalho aqui no YouTube. Se inscreva no canal também, você que não é inscrito, e deixa seu comentário aí qual jogo que você acha que tem mais probabilidade de green, tá? Aquele jogo que você tá confiante aí que vai dar green, e deixa também aí o seu palpite para esse jogo, tá? Comenta aí que é importante também. Vamos dar uma olhada aqui na rodada, galera. A gente vai ter aqui Campeonato Inglês, Premier League, jogos importantes, tá? Vamos ter aqui Manchester City, Fulham e Sunderland e Liverpool. Vamos ter Copa da Alemanha, Campeonato da Suíça e 4 jogos aqui que eu separei do Brasileirão Série A dessa quarta-feira, tá? Primeiro jogo que a gente vai começar analisando aqui, galera, Premier League, rodada 26, vamos ter o Manchester City contra o Fulham. 4h30 da tarde esse jogo. Jogo muito importante, né? Porque o Manchester City vencendo esse jogo aí, ele diminui a diferença, né? Que o Arsenal tem 6 pontos de vantagem, vai diminuir para 3, né? Então o Manchester City fica apenas 3 pontos atrás do Arsenal. E torce para um tropeço do Arsenal, que tem jogo complicado aí contra o Brentford, né? Que é uma equipezinha chata, né? Do outro lado aqui, no confronto do Manchester City, a gente tem um Fulham que está no meio da tabela, equipe que oscila demais, né? Tanto é que nos últimos 5 jogos aí, 2 vitórias e 3 derrotas, né? Somando 34 pontos. No confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver 5 vitórias do Manchester City, né? Então favoritismo total aí pro time da casa vencer. E a primeira opção que eu vou deixar para vocês, eu vou mostrar aqui agora, galera, é a dica casa vence, né? Manchester City para vencer. E a segunda opção, mais de 7 escanteios no jogo, né? No caso tem que bater 8 escanteios ou mais nesse confronto. Possível placar aqui, galera, eu vou estar arriscando 2-1 casa, 2-1 pro Manchester City. Agora, próximo jogo aqui, a gente vai para o Campeonato da Suíça, Superliga, rodada 24 aqui, a gente tem o St. Gallen jogando em casa contra o nosso querido Young Boys. 4h30 da tarde esse jogo, a gente vai ver o Young Boys não faz a temporada boa, né? A equipe está em 6º lugar com 33 pontos, bem distante aí do líder, que é o Thun, né? Que vai surpreendendo aí nessa temporada. 52 pontos aí, né? O Thun aí, forte candidato para ganhar esse título. E a gente tem o time da casa aqui desse confronto, que é o St. Gallen, que está em 3º lugar com 39 pontos. Se vencer, vai a 42. Pega a segunda posição aí, já que o time do Lugano já jogou nessa rodada, né? Confronto direto, vamos dar uma olhada no confronto direto. São 3 vitórias do Young Boys e 2 vitórias do St. Gallen. E a maioria dos jogos aí sempre batendo muitos gols, tá, galera? E acredito que esse confronto aqui não vai ser diferente, né? Então a primeira opção que a gente vai pegar, eu vou mostrar aqui agora para vocês, é a dica mais de meio gol no primeiro tempo, tá? Primeiro tempo aí tem tudo para bater um golzinho pelo menos. E a segunda opção, ambas equipes para marcar, tá? O ambos marcam aí, acredito que o St. Gallen marca um golzinho e o Young Boys também vai marcar um golzinho, né? Então esse ambos marcam aí também bem interessante, especialmente para entrada simples. Possível placar para esse jogo, vou ficar em cima do muro aqui, vou botar um empate de 2-2. Agora vamos aqui para o próximo jogo, a gente vai ter a Copa da Alemanha aí, quartas de final, e vamos ter um grande jogo, né? Bayern de Munique jogando em casa contra o Red Bull Leipzig. 4h45 da tarde esse jogo. Nos últimos jogos aí o Bayern de Munique, 3 vitórias, um empate e uma derrota, e o Leipzig, 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. No confronto direto só deu o Bayern, né, galera? 4 vitórias do Bayern de Munique e um empate aí nesses últimos 5 jogos do confronto direto. Por se tratar de uma Copa, galera, de Copa da Alemanha, tem tudo para ser um jogo aí interessante para gols e, obviamente, favoritismo para o Bayern de Munique, que tem uma equipe bem melhor e está numa fase muito boa, por sinal, uma temporada excelente aí do Bayern de Munique, né? Então, aqui a primeira opção que a gente vai pegar, eu vou mostrar aqui agora, é a dica casa vence, né? Bayern de Munique para vencer e segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, galera, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o Bayern de Munique, talvez um 3-2. Agora vamos aqui para o próximo jogo, mais um jogo da Premier League, né? Vamos ter o Sunderland jogando em casa contra o Liverpool. 5h15 da tarde esse jogo, válido pela rodada 26. O Liverpool aí que acabou perdendo o clássico na última rodada de virada, né? Perdeu para o Manchester City aí em casa, jogando no Anfield, né? Perdeu por 2-1. Então foi uma derrota dolorosa, né? E sem contar que agora já
ficou uma distância um pouquinho mais complicada aí pro Chelsea, que venceu na rodada, né? Assim como o Manchester United, né? Então complicou, né? O Liverpool tinha que vencer aí para poder manter viva essa esperança de tentar entrar no grupo dos 4 melhores, mas por enquanto aí complicou aí, pelo menos não vai conseguir entrar mesmo vencendo esse jogo e Chelsea, Manchester tropeçando, né? Do outro lado a gente tem o Sunderland, né? Que é uma equipe aí que começou bem a temporada, mas caiu bastante de produção, né? A gente sabia que a equipe não ia conseguir manter uma regularidade do campeonato todo, porque os times aí fortes da Premier League conseguem aí ter uma sequência melhor, né? Mas é uma equipezinha chata que vai tentar surpreender o Liverpool em casa, né? No confronto direto, 2 vitórias do Liverpool e 3 empates, tá? O confronto aí mais recente terminou num empate de 1-1, que foi no final do ano passado, né? Em dia 3 de dezembro de 2025, um empatezinho de 1-1, e isso o Sunderland jogando fora de casa. Aqui, galera, a primeira opção que a gente vai pegar, eu vou mostrar agora, é a dica mais de um gol e meio na partida, é a dica mais segura para esse jogo, na minha opinião. E a segunda opção, menos de 12,5 escanteios no jogo, né? No caso, tem que bater menos de 13 escanteios, né? Isso significa o quê? 12 escanteios ou menos na partida, tá? Acredito que vai ser jogo para poucos escanteios. Possível placar para esse jogo, galera? Vou botar a lógica, né? 2-1 Liverpool, mas pode acontecer outro empate. Agora vamos aqui para os jogos da noite, né? Os jogos do Brasileirão. Separei 4 jogos. O primeiro que a gente vai começar analisando aqui é o jogo entre Mirassol e Cruzeiro. 7 horas da noite esse jogo aí, válido pela rodada 3. Até o momento aí, nessas 2 primeiras rodadas, Mirassol não perdeu. Uma vitória e um empate, somando 4 pontos aí em quarto lugar. E do outro lado, o Cruzeiro, que iniciou com o pé esquerdo, né? 2 jogos e 2 derrotas, né? Na estreia levou uma goleada do Cruzeiro e depois perdeu em casa pro Coritiba 2-1, então não tá numa sequência nada legal aí o time do Cruzeiro, né? Tá certo que na última rodada aí pelo Campeonato Mineiro venceu por 2-0 aí, né? O time do América Mineiro. Mas do outro lado aí a gente tem o Mirassol, que a gente sabe que é uma equipe chata, especialmente jogando em casa, né? No confronto direto aí teve 2 jogos, que foram jogos do ano passado. O Cruzeiro venceu em casa e o Mirassol empatou, né? No segundo jogo, no segundo turno, empatou no empate de 1-1. Então aqui, galera, jogo interessante para gols, né? E com isso a gente vai com a primeira opção que eu vou mostrar aqui agora para vocês, com a dica mais de um gol e meio na partida, né? Jogo excelente para 2 gols ou mais. E a segunda opção, mais de 7 escanteios, né? Para bater 8 escanteios na partida ou mais. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-1 casa, talvez um empate com gols. Agora, outro jogo aqui da Série A que a gente vai ter, 8 horas da noite, a gente tem um Atlético Mineiro jogando em casa contra o Remo. Até o momento aí na classificação a gente vai ver, o Atlético Mineiro não venceu, né? Um empate e uma derrota aí. Na estreia empatou em casa contra o Palmeiras e depois perdeu para o Bragantino. A mesma coisa vale aqui para o time do Remo, né? Que na estreia perdeu por Vitória 2-0 e depois conseguiu empatar contra o Mirassol aí, um empate de 2-2, né? Então 2 equipes que ainda não venceram nesse campeonato. E se a gente for ver, o Atlético Mineiro aí tem oscilado bastante, né? 2 vitórias, 2 empates e uma derrota nesses seus últimos jogos. E o Remo, 1 vitória, 3 empates e uma derrota. No confronto direto, galera, teve jogos na Série B lá de 2006, que eu nem lembrava que o Atlético Mineiro estava lá. E o Remo venceu uma, empatou e perdeu outra, né? No caso, o Atlético Mineiro venceu em casa e depois o Remo ganhou em casa. E teve também aqui pela Copa do Brasil de 2021, onde o Atlético Mineiro acabou vencendo os 2 jogos, né? Então aqui nesse confronto, a primeira opção que a gente vai pegar, eu vou mostrar aqui agora, é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, menos de 6,5 cartões, né? No caso, tem que bater 6 cartões ou menos nesse jogo, tá? Acredito que vai bater aí uns 4, 5 cartões nesse confronto, tá? Então esse menos de 6,5 cartões aqui é bem interessante. Possível placar para esse jogo, galera? Vou arriscar 2-1 Atlético Mineiro, talvez um empate com gols. Agora, próximo jogo aqui, joguinho bem interessante pra gente assistir nessa rodada Brasileirão, São Paulo e Grêmio, 9h30 da noite esse jogo, né? São Paulo vai estar jogando em casa. Na classificação até o momento, São Paulo venceu uma, né, que foi na estreia contra o Flamengo e depois empatou contra o Santos, né, no Clássico. E o Grêmio, por sua vez, na estreia perdeu pro Fluminense e depois meteu uma goleada aí pra cima do Botafogo, 5-3, né, um jogo aí com 8 gols. Então, querendo ou não, o ataque do Grêmio aí tá efetivo, né? E se a gente for pegar os últimos 5 jogos aqui do São Paulo, 3 vitórias, um empate e uma derrota. E o Grêmio, 2 vitórias, um empate e 2 derrotas.
No confronto direto, galera, tem um equilíbrio, né? São 2 vitórias do Grêmio, especialmente quando jogou em casa, e o São Paulo 3 vitórias nos 3 jogos que jogou em casa, né? Então o São Paulo jogando em casa aí acaba levando a melhor nesse confronto contra o Grêmio, pelo menos nos jogos mais recentes. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar, eu vou mostrar agora para vocês, é a dica fora mais de meio gol, tá? O Grêmio para marcar um golzinho pelo menos, a maioria dos jogos aí o Grêmio sempre marca um golzinho fora de casa, né? Então tem grande probabilidade, né? Independente do resultado final, o Grêmio tem que marcar um golzinho que já é green. E a segunda opção, mais de 3.5 cantos HT, né? No caso, para bater 4 escanteios no primeiro tempo ou mais, tá? O famoso mais de 3 escanteios no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, galera? Vou estar arriscando aqui um empate de 1-1, talvez um 2-2. Agora, o nosso último jogo da lista aqui, a gente tem o Vasco contra o Bahia, também joguinho bem interessante pra gente assistir, tá? 9h30 da noite esse jogo, o Vasco vai estar jogando em casa. Na classificação até o momento, o Bahia, uma vitória e um empate, né? Na estreia venceu o Corinthians fora de casa 2-1 e depois empatou com o Fluminense 1-1. E o Vasco, por sua vez, que não venceu no Brasileirão até o momento, né? Na estreia perdeu pro Mirassol e depois empatou contra a Chapecoense, um empatezinho ali no finalzinho, um empate bem doloroso, porque só deu o Vasco, tá? Nesse jogo aí eu assisti, o Vasco deu quase 30 finalizações ou mais do que isso, né? Então foi um empatezinho doloroso, né? O Vasco vem de um jogo aí que, querendo ou não, vai motivar a equipe porque conseguiu vencer o Botafogo, né? Por 2-0, jogando bem, principalmente, né? Assim como jogou contra a Chapecoense, jogou bem, mas dessa vez contra o Botafogo não deu sopa ao azar. E o Bahia que vem de 2 empates, né? No Brasileirão e no Campeonato Baiano aí fora de casa contra o Juazeirense, né? No confronto direto aqui, 2 vitórias de cada um e um empate, né? Então tem um equilíbrio enorme nesse confronto entre Vasco e Bahia. Aqui a primeira opção que a gente pode estar pegando, eu vou mostrar agora, é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Vasco, tá? Acredito que o Vasco jogando em casa vai vencer a sua primeira aí no Brasileirão. Enfim, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de quarta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês os bilhetes, né? O bilhete da rodada e o bilhete de alavancagem. E o nosso bilhete da quarta-feira ficou desse jeito, ó. Então, galera, nosso bilhete aqui para a rodada de quarta-feira, a gente pegou 3 jogos, tá? Primeiro jogo aqui, Premier League, jogo entre Manchester City e Fulham, a gente pegou vitória do Manchester City. Segundo jogo, Brasileirão Série A, jogo entre Mirassol e Cruzeiro, mais de um gol e meio na partida. E o terceiro jogo também do Brasileiro, Vasco contra Bahia, a gente colocou o Vasco para marcar um gol, independente do resultado final, tá? O famoso Vasco mais de meio gol. No final a gente teve uma odd aí de 2,27, tá, galera? Uma oddzinha aí bem interessante. E na minha opinião esse bilhete aqui tem 70% de chance de bater. É um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem que ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete de alavancagem, galera, a gente pegou aqui 3 jogos focados no mercado de escanteio, tá? O primeiro jogo aqui, Mirassol e Cruzeiro, a gente colocou mais de 2 escanteios no primeiro tempo, né? No caso tem que bater 3 escanteios no primeiro tempo ou mais. Aí no jogo do São Paulo a gente também pegou esse mais de 2 escanteios no primeiro tempo. E no jogo entre Vasco e Bahia, mais de 2 escanteios no primeiro tempo também, né? Então esses 3 jogos aqui tem que bater 3 escanteios no primeiro tempo ou mais, tá? Pela minha análise aqui, são jogos muito propícios para escanteio, principalmente no primeiro tempo, tá? Aí no final, nosso bilhete de alavancagem teve uma odd de 1,60. Acredito que o nosso bilhete de alavancagem dessa rodada tem 80% de chance de bater. Tá, o bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa quarta-feira. Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Se você gostou, já deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal. Comenta o que você achou aí dos palpites, dos bilhetes, tá? Seu comentário é muito importante, principalmente crítica, né? Pra gente tentar melhorar cada vez mais aqui os palpites, né? Dos vídeos aqui que eu posto no YouTube pra vocês, tá? Então deixa aí seu comentário, seja crítica, elogio e tudo mais, fechou? Um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nessa quarta-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!